Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de dados aqui no R, né? Bom, tipos de dados que a gente vai comentar hoje, a gente vai falar sobre dados inteiros, double, integer, double, caracteres, character, logical, complex e cruz, né, raw, né? Então, o que é essa história, né? Bom, então, por exemplo, né, digamos que eu tenho aqui, eu criei aqui um vetor, né, vamos chamar aqui vector, né, vector igual 1, 2 pontos, 10. O que é isso aqui, né? Se eu rodar aqui, basta, lembra, para rodar você só marca aqui e dá o run, né? Então, aqui, ó, se você criou aqui o vetor, aqui do lado direito já aparece aqui, ó, 1, 2, parte superior direita aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó, tá? Tá aparecendo aqui, né? Já aparece aqui no environment, né? Já aparece aqui a variável que foi criada aqui e os valores aqui que foram criados. Mas você poderia verificar clicando aqui no console, né? Se você colocar vector, né? Tá aqui, de 1 a 10, né? Ah, legal, né? Mas como é que eu sei o tipo? Qual é esse tipo de vetor? Para saber o tipo do vetor, você usa essa função typeof, né? Typeof vector, né? Então, o que vai ser esse vetor aqui? Ah, é um vetor aqui de, de inteiros, né? Ah, muito bem. Então, posso fazer dessa forma, com uma sequência de números, ou eu poderia também fazer assim, olha, dessa forma. Deixa eu copiar aqui o script para digitar para ser um pouquinho mais rápido no processo, né? Então, olha, né? Vector, eu botei aqui C. O que é esse C? C é uma função que chama combine, combina. Então, ele está fazendo a mesma coisa, ele está combinando os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, se eu clicar aqui, run, né, criei o vector 2 aqui, e como a gente tinha mostrado para vocês, aqui, ó, os valores estão aparecendo aqui no environment, tá? Desculpa a minha letra ser um pouquinho torta aqui, mas com mouse é meio complicado desenhar, né? Bom, moral da história, né? Então vamos ver aqui o tipo desse vetor, né? Então vou copiar aqui essa linha, type of vector2. Então eu imagino, né? Eu imaginava que seria inteiro. Mas não, ele está aparecendo aqui double. O que é double, né? É a forma como o R armazena números, né? Então, né, assim, o double é o tamanho, né, do número de bytes ali que ele usa ali para armazenar essa informação. Poxa vida, mas eu queria que ele fosse inteiro. Então, como é que eu faço? Bom, para você armazenar ele como inteiro, você você poderia colocar aqui, olha só, um L depois de cada número. L, então 1L, 2L, 3L, 4L. O R vai saber que você está falando que este tipo de dado de cada uma dessas variáveis, de cada um desses números, desculpa, é um valor inteiro, né? Então estou chamando o vector 3 aqui, né? E se eu quiser saber qual que é o tipo do vector 3, clicar aqui, type of vector 3, inteiro. Então, com o L, essa é uma dica. Né? Eu tenho que trabalhar, sei lá, né? Você está trabalhando com o número, quer que esse número seja inteiro, né? Não seja double, né? Sei lá qual a razão que levaria você a querer fazer assim, mas para fazer isso basta colocar o L maiúsculo aqui, tá bom? Tem um comando aqui bastante interessante no L, que é o ls, né? O que é esse ls, né? Se você colocar o ls, ele vai falar assim, olha, quais são as variáveis que estão aqui no meu environment, no meu ambiente, né? Então, você está vendo aqui vector, vector 2, vector 3, são esses carinhas que estão aqui, e com esse comando aqui, ls, ele lista essas variáveis, tá bom? Que mais que a gente pode falar na aula de hoje? Bom, mas você pode também ter um vetor usado para armazenar um texto. Então, por exemplo, né, eu estou criando aqui um vetor 4, vector 4, né, que eu estou fazendo combine dos nomes João, Érica, Didi e Cook. Né, eu, minha esposa, meu filho e a nossa cachorrinha. Né. Então, aqui o vector run. Né, se você for digitar o vector 4 aqui, está aqui um vetor de caracteres, de strings. Né. Enfim, né, e se você for ver qual que é o tipo desse vetor, vetor 4 aqui, é um vetor de
caracteres, tá bom? Bom, uma coisa aqui bastante interessante, a gente está falando com vetores, né? Quando você, imagina que você digitou isso aqui, olha, você criou um vetor número 5 aqui. Esse vetor número 5 eu coloquei número, 1 é um número, 2 é um número. Quando eu coloco entre aspas aqui, eu estou dizendo que isso é um caractere. O que, que o R faz? O R automaticamente converte todo mundo aqui para caractere. Então, se eu rodar aqui o vetor 5, e se eu quiser saber qual que é o tipo do vetor 5, ele fala que é caractere. Então, ele converteu todos esses números aqui, 1, 2, para caracteres, né? Muito bem. E se eu colocar aqui assim, olha, um comando vector 6 igual combinação de ABCD, você acha que vai funcionar? Evidentemente não vai funcionar, vai te dar uma mensagem de erro. Vou até rodar aqui e mostrar a mensagem de erro, né? Por quê? Porque o R, ele, se você não botar esses dois aqui, asterisco, como é que chama isso aí? Me deu um branco aqui, esse negócio aqui, aspas, né? Então, se você não colocar as aspas aqui, o que, que vai acontecer? Ele vai pensar que cada uma desses aqui é uma variável. Né? Então, vai dizer, não achei esse objeto aqui, não achei esse objeto, né? Então, você tem que colocar entre aspas, né? Então, vamos melhorar então o exemplo aqui, né? Se eu chamar aqui, olha, agora eu vou dar um nome aos bois. A é João, objeto A é João, objeto B é Érico, objeto C Giovanni, objeto D é Didio, né? Didio é cookie, né? Então, se eu fizer aqui esse vetor, vetor ABCD, agora vai funcionar, né? Rodando aqui, roda, ops, desculpa, eu não rodei eles aqui, tem que rodar, né? Pam, 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 pam. Pronto, agora se eu colocar aqui quem é o vector 6, ele vai saber quem é, tá bom? Bom, então eu falei que nessa parte inicial de tipos de dados, e eu falei que em vetores, vetores de inteiros e vetores de caracteres, né? Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de vetores de operadores lógicos.